Amados, um tempo atrás Deus colocou duas palavras no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre o ser mulher. E na verdade Deus começou a ministrar no meu coração aquilo que eu tenho visto já nesses 16 anos como pastor, mas juntando tudo ali uns 20 anos já na obra do Senhor, vendo várias situações de homens que são chamados por Deus, mas que de repente perdem o seu chamado por causa de uma saia, por causa de uma mulher. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, primeiramente, primeiro livro de Reis, capítulo 16, o tema da palavra: a mulher sábia edifica e a esperta destrói o seu lar. Estou trocando aqui. A mulher sábia edifica e a esperta destrói o seu lar. Amém? Amém. Capítulo 16, verso de número 30. Depois você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar vários textos no livro de 1 Reis, falando sobre uma mulher chamada Jezabel. Fez Acabe, filho de Ori, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa somemos andar ele no pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Um pouquinho mais adiante, capítulo 18. Verso 13 diz assim: acaso não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Repita comigo: quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Um pouquinho mais adiante, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: faço-me os meus deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias se levantou para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Oremos ao Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos nesta noite te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. Deus, aqui está a tua palavra, a palavra Logos, deixada, escrita para a tua igreja. Ó Deus, e nós pedimos nesse momento que o Senhor venha transformar essa palavra Logos na palavra Rema, na palavra de fogo, na palavra transformadora, na palavra de poder, na palavra que ministra ao Espírito. Ó Deus, nós pedimos agora, Pai, que nada venha tirar a percepção deste irmão de compreender a palavra do Senhor, as coisas discernentes ao teu reino. E nós, ó Deus, pedimos: deixe essa mente cativa à mente do Senhor, para que essa palavra venha causar efeito nos céus, na terra e na igreja.
Nós pedimos isso tudo em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, verso 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Falar de mulher, amado, é algo interessante. Primeiro porque na igreja nós podemos contar que a maioria é de mulheres. Mulher, amada, é bênção. Mulher, nós podemos dizer o seguinte, que quem é homem sabe que mulher é um instrumento de Deus. Homem que é homem sempre foca a questão da mulher. Como criança, vai crescendo como rapaz, depois já como adulto, querendo casar. Eu quero dizer que mulher é bênção. Mas compreender a mulher, amado, para o homem é muito difícil. É muito difícil quando a mulher sai para querer comprar alguma coisa. Eu preciso ir no shopping para comprar uma coisa. Aí tem dois tipos. Tem uma mulher que vai, roda, olha, experimenta, passa em loja, sai de loja. Ai, não encontrei nada. Tem outra que é diferente. Para saciar o seu desejo, ela sai comprando o que serve, o que não serve, cartão passando ali para lá e para cá. O negócio é comprar. Entender a mulher, amado, é muito difícil. Eu já conheci uma mulher que orou pelo seu esposo durante 15 anos. 15 anos orando ao Senhor: Deus, converte o coração daquele homem. Deus, quebra aquele homem, quebra aquele vaso. O homem se converteu, a mulher apagou na igreja. A mulher já não ia nem mais na igreja. A mulher fazia de tudo para o homem não ir na igreja. Eu falo assim: meu Deus, eu não compreendo essa cabeça. É fácil? Difícil. Na Bíblia nós vemos esses dois tipos de mulheres. Mulheres, amado, que foram bênçãos. Mulheres sábias, mulheres de fé que marcaram o seu tempo. Nós podemos falar de Raabe, nós podemos falar de Débora, de Ruth, Noemi, Abicail, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Mulheres, amado, que mesmo uma sociedade machista, uma sociedade cheia de preconceito com a questão da mulher, essas mulheres foram acima da média, foram bênção, amado, para a sua época, para o seu momento, principalmente para a sua casa e para a sua família. Mas a Bíblia também é um grupo de mulheres que não quiseram esse título de mulher de fé, de oração. Pelo contrário, mulheres que foram de certa forma espertas, mas que acabaram sofrendo algumas consequências. Podemos falar de Eva, de Rebeca, a esposa de Potifar, Miriam, Dalila, Betseba. Mas nesta noite, em especial, nós queremos falar com a maioral, chamada Jezabel. Jezabel, meu amado, o nome hebraico significa aquela que não há nobreza. Era filha de Edibaal, princesa de Tiro e Sidom, casada com Acabe, rei de Israel, e também a maior promotora da adoração do deus Baal dentro de Israel. Depois da divisão, amado, que aconteceu em Israel, fica ao norte Israel com a capital Samaria, ao sul Judá com a capital Jerusalém. O rei Acabe é o rei do norte, sétimo rei. Ele casa-se com uma estrangeira,
A nação ela já vinha sofrendo uma crise moral muito grande, perdendo completamente a fidelidade ao Senhor, perdendo completamente a visão e indo de mal a pior. Com o casamento, amado, de Acabe e Jezabel, algo terrível acontece àquela nação, porque Jezabel, amado, convoca agora não somente o Deus Baal, mas convoca também os seus profetas e profetisas. Uma coisa que, amado, que nós erramos, e eu peço você para abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Quando nós, amado, passamos nesse versículo sem perceber. Na verdade, Jezabel, ela levantou ali, amados, um grupo de 450 profetas de Baal. E nós focamos muito somente nesse grupo de 450 profetas de Baal. Mas também ela tinha 400 profetisas da deusa Azera. Deusa da fertilidade. Quem era Azera? Uma deusa dos cananeus, que eles consideravam que era esposa de El, e também, meu amado irmão, é mãe de Baal. Deusa da fertilidade. Fertilidade na questão humana, na questão do sexo. Então Jezabel introduz a adoração a Baal e introduz também a geração a deusa Azera. Mas você pode falar, mas pastor, aqui está escrito poste ídolo. A deusa Azera, ela era representada no tronco de uma árvore. Tendo em vista essa questão, meu amado, Jezabel é um exemplo de mulher que se faz esperta, que acaba dando uma grande interferência na vida do seu esposo, da sua casa, da sua nação, atrapalhando, tirando da visão, e levanto agora para uma outra adoração, a adoração do Deus Baal. Uma coisa, amados, é ser uma mulher sábia. Outra coisa completamente diferente é tentar ser esperta. É tentar, amado, a esperteza. A esperteza, ela gera a tolice. A pessoa se acha tão esperta, tão capaz, que acaba sendo, de certa forma, tola. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu gostaria de falar do espírito que tem estado dentro das igrejas, que é o espírito da Jezabel, para tentar impedir a obra de Deus, para impedir, amado, que a obra de Deus venha caminhar. E esse espírito usa praticamente mulheres. Mas como saber? A primeira coisa que eu gostaria de falar: tem mulheres que são especialistas para mudar a cabeça de um homem. Eu estou mentindo? Diz capítulo 16, verso 31, verso 32. Como se fora coisa de somemos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Baal, rei do Sidônio, foi e serviu Baal e adorou, levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara. Meu amado, a nação já estava terrível, má administração, corrupção, opressão, e de repente agora vem a adoração a Baal. Uma mulher, amado, estrangeira que entra numa nação, muda a cabeça de uma nação e principalmente a cabeça de um homem. Eu quero dizer, amado, que infelizmente tem muitas mulheres que agem desta forma, são especialistas em mudar a cabeça de um homem. Elas, diferentemente de Jezabel, não querem um homem como Acabe, um homem derrotado, um homem, amado, um zero à esquerda.
Essas mulheres escolhem homens de Deus, escolhem vasos que muitas vezes são usados na igreja, usam muitas vezes, amado, focar nessas pessoas que são instrumento de Deus para tentar parar a obra que Deus tem. Eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, a intenção do espírito de Jezabel é frear a obra de Deus, é tirar do exército de Jeová o maior número possível de combatentes. A pessoa está na obra, a pessoa tem um chamado de Deus, a pessoa tem um sonho de ser um pregador, de ser um instrumentista, de fazer a obra do Senhor, no seu coração arde. E Satanás fala: olha, esse homem será um instrumento em Cariacica, será um instrumento no Espírito Santo, será um instrumento no Brasil. Como eu faço para frear a obra na vida deste homem? Manda uma Jezabel. Jezabel é um freio. A pessoa é um vaso de Deus. E de repente casa. Acabou. Já não é mais vaso de Deus. É um zero à esquerda na obra de Deus. Porque não vigiou. Porque não se guardou. Porque, meu amado, muitas das vezes o que atraiu ele foi um traseiro. O que atraiu ele foi um belo sorriso, um bonito cabelo. Mas do que adianta, amado, se dentro não tem a unção, não tem o Espírito? É completamente vazia. Tem muitas pessoas vivendo essa situação. São obreiros de Deus, mas não vigiam. Casam de qualquer maneira. Deixam a responsabilidade de sacerdote e acaba sendo guiado para um lado, para o outro, conforme a cabeça da Jezabel. Apocalipse capítulo 2, verso 2, fala de uma Jezabel atualizada. Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz assim: tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Meu amado irmão, essa Jezabel, esse espírito de Jezabel, já em Apocalipse, começa a colocar uma qualificação. É um espírito que habita em uma mulher, não habita no homem. No homem vocês vão ver na semana que vem. Além de ser uma mulher, ela se auto-intitula ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de fé, mas os outros não reconhecem isto nela. Não adianta falar que é mulher de Deus, não adianta falar que é bênção pura sem mistura, se na prática, meu amado, você não vê isto. Não adianta você reconhecer que é uma mulher de Deus, se as pessoas não conseguem ver a unção de Deus sobre a sua vida. Você está me entendendo? Não adianta, meu amado. E infelizmente, tem igrejas que sofrem com essas pessoas, que muitas das vezes tentam espalhar algo que não é de Deus, tentam frear a obra do Senhor. A arma desse espírito é a sedução, seduz para levar à prostituição. E na verdade tem muito esse espírito dentro das igrejas de hoje. Mulheres que se vestem apenas para derrubar os obreiros do Senhor, derrubar os homens de Deus.
As pessoas que Deus separou para uma grande obra. Às vezes a irmã vem com uma sainha bem curta. E ainda o irmão, sem discernimento, pede para ajoelhar. Ajoelha, sobe tudo. O varão olhando. Tenha misericórdia, Jesus. Coloca uma parede entre eu e ela para eu não ver. Eu já vi, amados, homens que foram usados. Homens que poderiam mudar uma nação. Caírem na fé. Por causa de uma saia curta. Caírem na fé. Porque foram seduzidos à prostituição. Não somente a prostituição sexual, mas a prostituição da doutrina, a prostituição da palavra. Essa Jezabel, amado, ela incentivava a oferecer sacrifícios aos ídolos. A deusa Diana, ao culto pagão, ao culto da fertilidade, onde havia uma verdadeira, meu amado, verdadeiro carnaval, uma verdadeira sala de swing. E eles estavam frequentando esse templo de Diana, da deusa Diana, esquecendo da doutrina. Deus te chamou, amado, para ser um diferencial na casa dele. Eu sei que é difícil você se manter puro, não é fácil. Eu sei que você está numa idade aí de 18, 25 anos, que está na flor da pele, não é fácil, eu sei disso tudo, meu amado, mas o importante é você casar com a mulher certa. O importante, meu amado, é você fazer a vontade do Senhor. O importante é você olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A minha esposa, ela sabe disto. Antes de tudo, eu sou Jesus. Antes de tudo, amado, eu gosto de oração. Gosto de culto. E eu gosto de pessoas que têm a mesma intensidade, a mesma vontade. E ela sabe que ela não poderia jamais me impedir. Porque a obra que o Senhor Jesus fez na minha vida, eu não troco por nada. Graças a Deus que ela nunca foi impedimento para fazer a obra do Senhor. Graças a Deus. Porque também, meu amado, não ia ter jeito não. Eu tenho a visão que é Jesus. Eu sonho Jesus, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus. Você acha que eu trabalho por dinheiro? Por amor, amados. Por amor, eu tenho prazer. Eu tenho prazer de orar. Eu tenho prazer de estar na obra do Senhor. Eu tenho prazer de estar em comunhão com os irmãos. E muita gente, muitos homens, infelizmente, parece que estão algemados, não consegue de maneira alguma caminhar, porque tem uma algema no pé, tentando segurar, tentando impedir. Percebe, meu amado irmão? Amém? Ô misericórdia. Pastor, não estou gostando não. Pega a palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa, meu amado irmão. Jezabel é uma mulher que tem sede de matar os profetas do Senhor. Capítulo 18, verso 13 diz assim, Obadias falando: acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? A coisa que mais tinha em Israel eram profetas do Senhor. Jezabel matou quase todos. Só ficou praticamente ali 7.000 sacerdotes que foram guardados por Deus para que não pudessem morrer e nem perecer nas mãos de Jezabel. Jezabel estava, amado, com sede de matar Elias, considerado um dos maiores profetas do Senhor.
a sede dessa mulher de eliminar os profetas do Senhor. Esse espírito de Jezabel na igreja de hoje. Atualmente esse espírito de Jezabel, amado, ele vive dentro das igrejas. São mulheres que querem matar os profetas do Senhor, que querem calar os profetas de Deus, que querem impedir de qualquer maneira que a obra de Deus venha estabelecer na vida do homem. Por isso, meu amado irmão, elas entram na igreja assim, ó. O cara está cheio de Deus. O cara está buscando. Cheio da palavra. Ela olha assim. É esse otário aí. É esse otário que eu vou jogar ele por terra. Homens que têm um chamado. Homens que têm o dom da palavra. Homens que têm o dom da profecia. Homens que têm o dom do louvor. Homens que obram, que amam a obra de Deus. Realmente são esses homens que são foco para serem destruídos como profeta. Jezabel é um espírito, é um demônio que tenta contra a obra de Deus. E muitos desses profetas estão sendo mortos dentro de suas próprias casas. Estão sendo algemados. Estão sendo lançados no cárcere da ideologia. Estão perdendo a visão de Deus. Estão perdendo o foco de Deus. Esse espírito de Jezabel tem impedido que o cônjuge, que o homem tenha uma relação íntima com Deus. A pessoa está orando. Ah, mas você ora demais. Para que orar tanto assim? Ah, você ora e nada acontece. Quer de qualquer maneira, amado, quebrar esse vínculo, quebrar esta intimidade. Esse espírito de Jezabel, amado, acaba sendo um empecilho para que o homem de Deus não vá à casa de Deus, não receba a ministração, não receba, meu amado, a capacitação do Espírito. Irmão, se você quer esfriar, quem quer esfriar aí, levanta a mão espiritualmente. Agora, quem quer cheio do Espírito Santo, levante sua mão. Amém? Se você quer esfriar espiritualmente, pare de vir à igreja. Se você quer esfriar espiritualmente, venha à igreja de vez em quando. Eu estou com essa palavra, irmão, queimando no meu coração uma semana. Cheguei na porta da igreja, a Satanás quis me afrontar ali. Ah, eu vou pedir carta, vou sair da igreja porque essa igreja não tem programação. Eu falei, o quê? O quê? Eu achei que o cara fosse até visitante. O que? Isso é mentira de Satanás. A igreja está viva, está pegando fogo, está cheio de unção, cheio de poder. Mas o cara não vem na igreja, não frequenta, não cultua. E vai saber dessas coisas em casa. A igreja está ruim, eu não estou mais. Pastor não chegou, mudou tudo. Deus trabalha com novidade de vida, amado. Se ficasse a mesma coisa, não, amado, serviria mudança. Um planta, um rega, outro colhe. Mas a obra de Deus, a obra do Espírito, ninguém detém a obra santa, é obra espiritual. E olha, eu falo que a pessoa teve sorte, que me deu vontade de botar a mão na cabeça. Porque é mentira. Mas por que não vê a programação da igreja? Por que não está na igreja? A igreja sou eu, não é, a igreja somos nós.
corpo em unidade, corpo de Cristo unidos, como igreja do Senhor. Eu não sou igreja sozinho na minha casa, eu sou igreja quando eu vivo em comunhão com o irmão, quando eu estou reunido, quando eu participo com o meu dízimo, com a minha oferta, com o meu louvor, com a minha prática de fé. E aí, amado, eu não perdi não, não vem não, eu estou derretendo, não aceito, porque a obra é dele, ele é o Senhor da seara, amém? O espírito de Jezabel trabalha na mente do homem, tentando mostrar os seus defeitos, e principalmente o defeito da igreja, para tentar apagar a chama do espírito. A pessoa está orando, buscando. Você viu como é que está a igreja lá? Você viu como é que o pastor fala? Você viu como é no ministério de louvor agora? Só canta quando ensaia, quem não ensaia não canta. Que tem uns engraçadinhos aí que só querem cantar, dar show aqui, mas não querem compromisso com Deus nem com dízimo. A igreja está mudando, está mesmo. Tá, precisa. Amanhã precisa ser melhor do que hoje. Senão nós vamos ficar na mesmice sempre. Precisamos de mudança. E infelizmente, amado, pessoas estão se esfriando dentro das suas casas, deixando a obra, deixando o compromisso. Mas Jezabel, ela não age no confronto. Jezabel é esperta. Ela lança uma arma. O sentimento de coitadinha e de incompreendida. Ai. Mas você não me compreende. Eu queria ficar mais tempo do seu lado. Ai. Poxa vida, você está dando tempo para os outros, mas para mim nenhum. Aí o homem vai ser diferente. Fica com a mulher. A mulher está lá. E o bobão do que está recebendo de Deus está lá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Verdade, irmãos. É mentira isso? É uma verdade. Fica ali com síndrome de coitadinha, de incompreensível. Ai, ninguém me compreende. Meu irmão, minha irmã, se liberte desse espírito. Se teu esposo quer vir na obra, venha com vontade. Venha, porque você vai ter um lar abençoado, sem enfermidade, meu amado, um lar de prosperidade, um lar onde reina a glória de Deus. Quer vir, irmãos? Pegue no braço dele e fale assim: eu vou te levar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Depois você vai ver aqui na palavra o que vai acontecer. O espírito de Jezabel tenta sempre dificultar e desmotivar a pessoa. A pessoa está animada, hoje vou na igreja. Pega o celular, irmã, chega aqui hoje, vem cá por favor. Mas vem 6:50. Aí a pessoa pega um madinho, a visita. Esposa, hoje não vou poder não vou ficar aqui sozinho com a minha irmã, né? Eu vou para o monte. Para que monte? Você já foi ontem domingo, vai na segunda-feira? É uma palavra sempre para tirar a motivação. Irmãos, eu falo, trabalho na área de libertação. Não é pessoa, é espírito que se apodera, que toma o controle da situação. E às vezes o homem para, o homem é freado na obra do Senhor porque não tem esse discernimento.
Põe a mão na cabeça que vai manifestar. Vai cair. Tiver fé, põe para ver. Amém? Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Terceira coisa. Jezabel era uma esposa que gostava de tomar a frente de tudo. Principalmente a frente do seu esposo. Diz o capítulo 21, verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei. O rei Acabe, então, ele teve o desejo de comprar para transformar aquela vinha numa horta. Ele ofereceu outro pedaço de terra, Nabote não quis. Ele então ofereceu dinheiro, Nabote não quis. Por quê? Porque aquilo ali era herança. Foi uma terra deixada para o seu pai, ele tinha um sentimento naquela terra. Diz a palavra então que Acabe, ele fica triste com a situação. No verso 4, verso 5 diz assim: e deitou na sua cama, e voltou o rosto, não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso do seu espírito e não comes pão? Acabe, amados, era um homem frouxo. Era um rei completamente frouxo. E a pior coisa que tem na vida é um homem frouxo. É um homem que não honra as calças que veste. Que infelizmente se cala, se omite. E lá na frente, meu amado irmão, Deus vai cobrar. Acabe era esse homem. Ele poderia ali solicitar, se fosse homem de Deus, Nabote iria entregar a vinha. Mas não era. Por ser frouxo, ele volta para sua casa, entra no quarto e fica lá completamente deprimido. Jezabel entra e está lá: Rapel, o que foi? Eu queria tanto aquela vinha, mas ele não quer vender, ele não quer trocar. Homem, não governa nem a sua casa, que quem manda aqui sou eu. Se não consegue governar o teu reino, deixa comigo, eu vou resolver. Amados, vê a situação dessa mulher. Ela então toma frente de uma situação crítica. Ela manda este homem ali, amado, sofrer uma consequência muito grande. Mas você pergunta: pastor, o senhor é machista? Não sou, irmãos. A minha visão, ela é bíblica. A visão da submissão, mesma missão. O casal, ele precisa estar numa mesma missão. Criar os filhos. Comprar imóveis. Ter Deus no coração. Agora, quando a mulher, ela toma a frente, não passa as coisas, não relata as coisas, é um lar defeituoso. É um lar defeituoso. E aí, amado, a consequência é grande. Eu não serviria. Não porque eu sou machista, mas porque eu sonhei um lar de paz. Eu passei mais ou menos 16 anos da minha vida dentro de um lar onde começava a se brigar às 5, às 6 horas da manhã e ia-se até às 9 horas da noite. Eu nasci dentro de uma casa onde não havia respeito, onde não havia amor. E eu sempre falava: o meu lar vai ser diferente. O meu lar vai ser um lar de paz, um lar de alegria, um lar de comunhão. Mesmo lá no mundão eu falava: eu vou ter um lar diferente, eu não aceito. E eu namorei muito.
Eu namorei umas baixinhas de 1,48 m, 1,60 m, que as meninas eram como se fosse siri na lata. Eu nunca vi mulher brava com essas baixinhas. E elas ficavam bravas. Mas você não me ouve. Você não me atende. Eu falei assim, minha irmã, não tem jeito. É Deus na minha vida. É Deus na minha vida. Esposa, compartilhe com seu esposo. Fale do seu sonho, dos seus desejos. Caminhem juntos. Caminhem como casal. Caminhem na visão do Senhor, porque isto é bênção. Amém? Quarta coisa, Jezabel era uma esposa que gostava de confusão e colocar o seu esposo em situações difíceis. Nós vemos no capítulo 21, verso 8, verso 10. Então escreveu carta em nome de Acabe, selou-as no sinete dele, e as enviou aos cidadãos e os nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo, e fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apredejai-o para que morra. Nabote era um homem justo. Nabote era um homem inocente. Se alguém deveria morrer porque blasfemou contra Deus, esse alguém era Jezabel, esse alguém era Acabe. Mas, amados irmãos, ela montou um teatrinho para sacrificar um justo. Nós não podemos, amado, viver uma relação conjugal de teatro. Como teatro, pastor? Tentando mostrar para os outros lá fora que tudo vai bem. Porque Deus sabe a real situação da sua casa, do seu lar. Nós precisamos, amado, entender que um lar de paz requer um casal que tenha a mesma ótica, a mesma visão. Um lar de um crente não pode ser um lar de confusão. Um lar de um crente não pode ser um lar de briga, de palavras que ferem, que machuca, mais do que uma espada. Diz, amado, Provérbios 21, verso 9, é melhor morar num canto de um telhado do que ter como companheira em uma casa ampla uma mulher briguenta. É terrível, amado. Às vezes você não acha que está morando com uma mulher, parece mais um siri, parece mais uma tigresa, de tão brava. O homem fica desesperado. E na verdade tem muitos homens que infelizmente, amado, eles ficam torcendo o seguinte, que a hora não passe para ter que ir para casa, porque sabe que chegando em casa é briga. Ele prefere ficar no serviço. Ele fala assim, se eu pudesse eu ia dormir aqui, eu ia ficar aqui. E tem mulher que infelizmente vive no teatro. Só é bênção na igreja. Na igreja a paz do Senhor, meu irmão. Mas em casa não mexe não. Não mexe não, se eu passo a unha. Meu amado irmão, a visão de um lar é um ninho. O ninho não de espinho, mas um ninho confortável. Que possa ter conforto. Que possa ser essencial. Eu não sei como está a sua casa, o seu lar. Uma mulher de Deus é uma mulher incentivadora. Meu esposo, eu não posso ir, mas eu te abençoo, vá, ora por mim, pelos nossos filhos. Ora pela saúde da casa. Uma mulher de Deus é uma mulher paciente. É uma mulher trabalhadora. É uma mulher incentivadora, incentiva sempre. É uma promotora da paz. É justa, é santa. É essa mulher que Deus quer que você seja. Provérbios 12, verso 4 diz assim: a mulher virtuosa
é a coroa do seu marido. Mas a que envergonha é como a podridão nos seus ossos. A coroa, amada, é para ser estampada, é para ser cuidada. A coroa da honra. E tem mulheres que deixam de lado a coroa, a honra, para colocar outras coisas que não devem na cabeça do marido. A vergonha. Irmãos, Deus quer que sejamos uma igreja família. Mas para termos uma igreja família com os lares estruturados, nós precisamos de homens e mulheres que entendam a visão de Deus. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é o Senhor. E por último, para terminar, meu amado, no capítulo 21, 25, diz que Jezabel xingava Acabe a ser um rei perverso. Ela fazia de tudo, amado, para ele afrontar o seu Deus, afrontar os profetas do Senhor. Mas, meu amado, não se iluda com esse sentimento de impunidade. Ah, nada aconteceu, nada vai acontecer. Cuidado. Olha o que aconteceu com esta mulher. Verso 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o sobe. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Amado, era a prática dos reis assumirem as mulheres do outro rei que tinha morrido. Jezabel, ela vai lá, se enfeita toda e fala assim: eu vou passar melzinho na boca desse também. Mas no verso 31, ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em mim, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com o seu sangue, e parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha do rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo. Meu amado irmão, esta mulher nasceu para ser rainha e acabou perecendo, acabou morrendo, porque foi impedimento para Deus, impedimento para o profeta do Senhor. Amém? Eu peço você para se colocar em pé, em nome de Jesus.